Queridos, uma boa tarde a todos. A paz do Senhor Jesus. Podem se sentar, fiquem à vontade. É um motivo de alegria, gratidão a Deus, a realização desse primeiro café teológico, primeiro de muitos, em nome de Jesus, a qual nós tiramos sempre um tempo para mergulhar, ter uma imersão a respeito da palavra de Deus, né? A nossa escola bíblica, ela vai ser de forma intencional, na forma de intensidade mesmo, né? Ela vai ser intensiva e ela vai ser expressiva também. Então, nós vamos fazer alguns cafés teológicos, algumas propostas aí no decorrer do ano, nos próximos anos. Não necessariamente serei só eu que vou ministrar. Nós temos vários professores do nosso campo, da nossa igreja sede, que nós também iremos aproveitar. Eu quero convidar você a pegar a sua apostila em formato digital ou em PDF ou impressa, para a gente poder acompanhar. Quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos da sede que estão aqui com a gente. Nosso irmão presbítero Zé Alberto, da congregação de Santo Antônio. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. O tema da nossa primeira imersão, nosso primeiro café teológico, será a história dos Hebreus. E qual que é a importância da gente falar sobre a história do povo de Deus, do primeiro povo de Deus? O povo que foi escolhido, o povo que foi eleito por Deus, separado para ser santo por Deus, e para levar a mensagem diante dos outros povos, né? Povo hebreu. No final, lá na frente, nós vamos, na conclusão, né, por que nós vamos estudar toda a história, nós veremos que o povo hebreu influenciou muito a história da humanidade. E nós vamos depois falar um pouquinho sobre como e quando eles influenciaram a nossa sociedade até os dias de hoje, tá bom? Então nós teremos hoje a história dos Hebreus, parte 1, que é desde quando surgem os Hebreus, a chamada de Abraão, até o pós-cativeiro, o segundo cativeiro da Babilônia. No segundo café teológico que nós vamos fazer, daí nós iremos tratar então o povo de Israel no cenário de quando Jesus vem, né, João Batista, Jesus, as seitas que eram formadas ali em torno de Jesus. Depois, o período da igreja, a igreja apostólica, depois a igreja primitiva e até os dias de hoje. Essa vai ser para o segundo café teológico. Para hoje, nós vamos aqui entrar então no assunto de como nasceu o povo de Israel, o povo hebreu, as lutas que eles enfrentaram, por que eles enfrentaram essas lutas e qual que era o propósito de Deus para cada uma delas. Então vai ser uma imersão praticamente aí durante todo o Velho Testamento, contemplando reis, profetas, juízes, patriarcas, enfim. Na sua introdução aí da apostila, está dizendo assim: nós vamos definir primeiro o que significa a palavra hebreu. A palavra hebreu, do hebraico, ele significa ivri, que é aquele que atravessa, ou aquele que vem do outro lado. Então, hebreu significa aquele que atravessa ou aquele que vem do outro lado. E ele faz uma alusão a Abraão, porque ele veio da Mesopotâmia. A história dos hebreus, ela narra na Bíblia, e ela é complementada também por registros arqueológicos e textos históricos. Então nós vamos ver aqui também nos slides, na apostila também tem, muitos
achados arqueológicos que remetem à veracidade do povo hebreu. Então, falar do povo hebreu é falar de uma nação que, além de antiga, ela prevalece até os dias de hoje. Amém? Localização que essa história que nós vamos contar hoje, ela acontece. Ela é narrada na região da Crescente Fértil, que é a Mesopotâmia antiga, o Egito e o Canaã. Na apostila de vocês vai ter um mapa aí, pode colocar na tela, Felipe, está aqui? Bom, então toda a história do povo hebreu, ela parte nessa região do mapa. Vocês não vão conseguir ver aqui, por causa da luz, mas no seu celular ou na sua apostila você vai ver aí. Então aqui é chamado de Crescente Fértil. Esse mapa que vocês estão vendo é chamado de Crescente Fértil. Por que Crescente Fértil? Porque ali na parte do deserto é a única região que ela é muito produtiva, ela é fértil realmente. Então nós temos aqui na parte superior direita da Crescente Fértil os rios Tigres e o rio Eufrates. Nós temos também aqui Ur dos Caldeus, a Babilônia. Nós temos mais acima aqui Nínive, que é a cidade que Jonas ele vai lá pregar. Nós temos também na parte superior aí, nós temos Arã, que faz parte da região Padã-Arã. Nós temos aqui na parte esquerda, não sei se vocês conseguem enxergar, quem tem celular aí pode ampliar um pouco mais. Vocês vão ver aqui na região de Damasco, Moriá, Siquém, Betel, vocês vão ver aí um rio e dois mares. Ele faz a espécie aí de um cotonete, vocês estão enxergando aí? É como se fosse um cotonete. Então o rio de cima, o mar de cima, melhor dizendo, é o mar da Galileia. O rio que desce, que é a parte da haste, né, do cotonete, é o rio Jordão. E a parte que ele deságua aqui é a região do Mar Morto, ok? Descendo aqui um pouco mais, no seu canto inferior esquerdo do mapa, nós vamos ver aqui o Egito, nós vamos ver a terra de Gósen, que é também de Ramsés, e nós vamos ver Parã. Reparem que no canto do Egito ali vai ter Egito, Padã e Edom. Vai ter dois rios, né? Fazendo uma espécie de V. Essa parte aqui é chamada Delta do Nilo. Então nós estamos aqui diante do rio Nilo e diante do Mar Vermelho. Ok? Então essa região aqui é onde a história dos hebreus ela é narrada. Toda a história, todo o desenvolvimento, ele acontece em torno desse primeiro mapa que nós estamos vendo aí, tá bom? Bom, vamos lá então. Resumo da rota geográfica. Nós vamos começar com Abraão, ou Abrão, sendo chamado por Deus em Ur dos Caldeus, junto com Terá, o seu pai, para ir até Arã. Então, Terá, junto com Abrão e os seus filhos e os seus pastores, eles migram até Arã. Se você voltar no mapa aqui, então você vai ver de vermelho Ur dos Caldeus, no seu lado direito aí do mapa, Ur dos Caldeus. Ele vai passar pela Babilônia, que era a antiga Babel, e vai subir até Arã. Essa trajetória, Abraão ele faz junto com seu pai Terá. Eles constituem então ali em Arã, em Padã-Arã. Eles viviam da idolatria, né? O seu pai era fabricante de ídolos. E assim então eles se instalam em Arã. Em Arã, Deus fala com Abraão, né? Dizendo aquela frase famosa que nós conhecemos, dizendo: Abraão, sai da tua terra, da terra da tua parentela, para uma terra que eu irei te mostrar. De Arã, ele desce até Siquém, e ele desce até
Betel. Betel fica na região de Ai, mais ou menos ali. Depois nós vamos ver também na história de uma forma mais detalhada que eles descem para o Egito pela primeira vez, e o motivo que eles descem para lá é por causa de fome. Depois do Egito eles vão para Neguebe e depois eles vão para Hebrom. Em Hebrom, eles se estabelecem e eles ficam ali. Então, em Hebrom vem a definição de hebreu. Então, Abraão se torna hebreu devido à região em que ele se estabelece. De Hebrom, ele desce para Dan, ou Robá, para resgatar Ló. Depois ele retorna para Hebrom de novo. E depois, no Monte Moriá, ele faz ali, né, ele leva Isaac para ser sacrificado. Depois ele volta para Hebrom e fica até a sua morte. Essa é a rota geográfica. Então, voltando de novo no mapa aqui, vocês vão ver que toda a história dos hebreus ela acontece na crescente fértil. Então, todo o mapa, toda a Bíblia vai citar lugares que estão se referindo aqui, tá bom? Então, nós temos Dan, nós temos Damasco, nós temos o Monte Moriá, nós temos Padã, nós temos o Egito, nós temos Gósen, Berseba. E aqui, se você abrir o mapa, é a terra que Deus prometeu para Abraão, que é o Hebrom. Canaã, ela vai ser do lado esquerdo daqueles rios que eu te falei, do Mar da Galileia, do Rio Jordão e do Mar Morto. Ele vai ser do lado esquerdo. Então, essa parte aqui, ó, de Siquém, Moriá e Gerar, até Berseba, é onde nós vamos comentar aqui no nosso primeiro café teológico, a história dos hebreus. Essa é a terra que Deus prometeu para Abraão. A terra próspera, uma terra abençoada, uma terra frutífera. É essa terra aqui, tá bom? Bom, então vamos lá. Seguindo então, isso é importante a gente já começar falando e também pontuar que existem diferenças entre os semitas, entre os hebreus, entre os israelitas e também entre os judeus. Quem são os semitas? Os semitas, ele é um termo tanto linguístico como também etnolinguístico. Ele não é exclusivamente religioso. Refere-se aos povos que falavam línguas semíticas, derivadas do tronco linguístico semítico. A origem dos semitas, eles vêm de Sem, que é um dos filhos de Noé. Vamos começar aqui abrindo então, para a gente entender. Hoje nós vamos percorrer por toda a Bíblia praticamente. Gênesis capítulo 10, versículo 21. Gênesis capítulo 10, versículo 21 a 31. Fala assim: os semitas. Uma descendência nasceu de semelhante modo a Sem, pai de todos os filhos de Éber, e irmão mais velho de Jafé. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Estes foram os descendentes de Arã: Uz, Ru, Jeter e Meseque. Arfaxade gerou Cainã, e Cainã gerou Salá, que gerou Éber. Éber deu origem a 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porquanto em sua época a terra foi dividida, e o seu irmão recebeu o nome de Joquitã. Joquitã gerou a Almodá, Salef, Hazar-Mavé e Gerá. Adorão, Uzal, Diclá, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Ravilá e Jobade. Todos esses descenderam de Joquitã e habitaram uma região que se estendia desde Messa até Cefar, nas colinas do leste.
São estes os filhos de Sem, segundo os seus clãs e línguas, em suas terras, culturas e nações. Então, Sem se estabelece nas colinas do leste. Então, o termo semita, ele inclui a família de Sem e aqueles que são formados a partir desse clã. São eles os hebreus, os arameus, os fenícios, os acadianos, os babilônios, os assírios, os árabes e outros povos que falavam línguas semíticas. Então nós definimos os semitas como uma categoria linguística, ou seja, eles tinham em comum a sua língua nativa, os semitas, e também a sua etnia, ok? Os hebreus, designação étnica dos descendentes de Éber, bisneto de Sem. Gênesis 10, de 21 a 24, nós já lemos aqui. Então, todos aqueles que descenderam de Éber, eles são os hebreus. Do hebraico, ivre significa aquele que atravessa, relacionado a Abraão, que atravessou de Ur, da Mesopotâmia, para Canaã. O termo aparece frequentemente até o período do Êxodo. Exemplos: disse o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo. Êxodo 3:18. Hebreu, termo usado especialmente para os patriarcas e os seus descendentes até o Êxodo. Então, o nome hebreu, ele vai desde Abraão até a saída do Êxodo. Por quê? Porque no Êxodo, Moisés e Josué vai estabelecer as tribos de Israel. Israel é o nome que foi dado para Jacó. Então Jacó troca o seu nome para Israel, e aí de Israel nascem os 12 filhos de Israel, que são formadas as 12 tribos de Israel, que daí então surge a nação de Israel. Então até hoje, eles não são hebreus, eles são israelitas. A nação que existe hoje é a nação de Israel. Ok? Até aqui? Israelitas, descendentes de Jacó, teve o seu nome mudado para Israel, que está configurado lá em Gênesis 32, 28. Israel significa aquele que luta com Deus. E é interessante que de uma forma espiritual, esse nome ele é atribuído para os israelitas em toda a sua trajetória. Nós vamos ler aqui a ascensão, a queda de Israel, e nós vamos ver a todo momento que esse nome foi escolhido por um motivo. Quem troca o nome de Jacó para Israel é o próprio Deus, né, ali manifestado através do anjo. Nós chamamos de teofania. Então, até no Antigo Testamento, nós vamos ver Israel lutando com Deus a todo momento. Lutando no sentido de tentar prevalecer Deus. E infelizmente eles não conseguem, ou felizmente, né? Felizmente eles não conseguem prevalecer a Deus. Porque Deus, ele é o dono ainda do seu povo. Então é interessante porque o nome Israel significa aquele que luta com Deus, e isso acontece em todo o desenrolar da história aqui. Israelitas, então, definindo, é um termo nacional. Nós temos a nação de Israel até hoje, e étnico, dos descendentes dos filhos de Jacó, ou de Israel. Judeu, quem são os judeus? Os judeus, eles são os membros da tribo de Judá, que é uma das 12 tribos de Israel. Após a destruição do Reino do Norte, de Israel pelos assírios em 722. Então deixa de ser judeus quando eles foram destruídos. Restou majoritariamente o reino de Judá, que incluía as tribos de Judá, Benjamim e alguma parte de Levi. Depois do exílio da Babilônia, o termo judeu passou a designar todos os descendentes dos israelitas que mantiveram a fé, a cultura e a tradição. Então, o termo judeu, ele é inicialmente membro da tribo de Judá,
depois passou a identificar todo o povo de Israel pós-exílio e os seus descendentes. Nós vamos entender depois aqui por que teve a divisão dos reinos, por que existe agora judeus, né? O judeu agora também, ele se refere à sua religião, né? Nós temos o povo judeu, os judeus. Então, todo israelita, ele pode ser um judeu pela sua religião. Mas nem todo judeu, como diz o próprio livro de Romanos, né? Nem todo israelita, ele vem de Israel. Ok? Avançando aqui um pouco, então nós vamos começar com o período patriarcal. O período patriarcal é o primeiro período, e ele durou de 2000 anos até 1700 anos antes de Cristo. Lembrando que a gente começa a estudar de Jesus para trás, ele vem diminuindo, tá? De Jesus para frente ele vai aumentando. Então, de 2000 anos a 1700 anos antes de Cristo. Aqui no retrato, na imagem aí, vocês estão vendo a saída de Abraão, né? Quando Deus chama Abraão e ele vai com seu sobrinho Ló para a terra que Deus prometeu. Bom, então quem são os patriarcas? Quem são os patriarcas? O primeiro patriarca é Abraão. Ele recebe a sua chamada de Deus para começar a partir dele, uma nova nação. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 12, de 1 a 3. Diz assim: Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então, o povo que iniciou tudo isso, obrigado, é o povo hebreu, através de Abraão, que significa aquele que atravessa. Então, todo judeu é hebreu, todo israelita é hebreu, nem todos os semitas são hebreus, né? Porque descende de Sem. Então, na linhagem cronológica, nós temos Noé, nós temos Sem, e de Sem nós temos, então, os semitas, e dentro dos semitas nós temos ali, então, Abraão, que é chamado por Deus para iniciar uma nova nação a partir dele. Uma nação eleita, uma nação santa, que tinha a missão de abençoar os outros povos. E é interessante, quando nós olhamos para a história de Israel ou dos hebreus, nós vemos que todos os povos que se levantam contra a nação, eles caem. Porém, eles caem desde quando esse povo mantém a fidelidade com Deus, a aliança com Deus. Então, quando nós olhamos para o texto, né, muitas pessoas hoje em dia gostam de usar os textos para dizer assim: mas o Deus de Israel, o Deus de Abraão, é um Deus violento, é um Deus sanguinário, é um Deus implacável, né? Que ele traz morte para os outros povos. Em uma certa parte, sim, porém não é toda a verdade. Ele, antes de pregar, antes dele ter ali uma luta, uma batalha, uma guerra contra os povos, ele antes pregava aliança. Então Deus é um Deus de aliança a partir do povo hebreu, ok? Então, a partir do povo hebreu, qualquer nação que desejasse se filiar, né, fazer parte desse povo, era aceito. Porém, aqueles povos que tentavam contra, eram aplacados. Para quê? Para mostrar a soberania e o poder e a autoridade de Deus. Para dizer que realmente aquele povo é um povo escolhido pelo Deus verdadeiro. Nós vamos ver aqui que a nação, desde o início, é uma nação totalmente idólatra. Então Deus confrontava
essas demais nações para provar e para mostrar que realmente Deus, o Deus de Abraão, era um Deus verdadeiro. O período patriarcal ele dura de Abraão até Jacó. Então é Abraão, Isaque e Jacó. Eles migram para o Egito porque eles têm fome. Nós vamos ver depois ali em Gênesis 46. Bom, Abraão, nós entendemos que ele é o pai da fé. Ele vivia na cidade de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Nós já falamos aqui também que a sua fé em Deus foi revelada, né, de Deus para com Abraão. Tem uma história muito interessante que fala assim, que Abraão ele cresceu diante das estantes de ídolos dos seus pais. Terá era um fabricante de ídolos da Mesopotâmia antiga. E Abraão olhava todos aqueles deuses e ele tinha no seu coração a sua convicção de que o Deus que fosse o Deus verdadeiro precisaria falar com ele. Então ele lançou um desafio para todos aqueles deuses. Né? Isso conta tradição oral da Bíblia, tradição oral do judaísmo, né? Então diz que Abraão, ele chegava na sala do seu pai, no estoque do seu pai, cheio de ídolos ali formados, e ele olhava para aqueles ídolos e falava assim, qual de vocês é o verdadeiro? Qual de vocês é o Deus verdadeiro? E a partir daquilo ele falava assim, ele dizia ele lançava um desafio, né? Qual de vocês falar é o Deus verdadeiro? E uma certa vez então, ele entra na sala, ele vê todos os ídolos caídos, e nenhum daqueles ídolos responde a Abraão. Mas então ele ouve a voz de Deus, dizendo, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Então, o primeiro contato que Abraão teve com Deus, veio através de uma palavra que veio de Deus para Abraão. Mas de uma curiosidade que teve de Abraão para com Deus. Ele queria conhecer o Deus verdadeiro, e o Deus verdadeiro queria se revelar para ele. E ali então nasce a história dos hebreus. Ele é considerado o pai da fé porque ele andou por fé e não por vista. Sai da terra que você está para uma terra que eu te mostrarei. Então o primeiro passo que Abraão deu foi de fé. Primeiro Abraão saiu, para depois então Deus mostrar para ele aonde ele iria. Ok? Nós temos também Isaque, que é o segundo patriarca. Ele é filho de Abraão com Sara, e ele representa a continuidade da promessa. O Deus de Abraão é também o Deus de Isaque. O Deus que prometeu para Abraão é o mesmo Deus que fez a promessa para Isaque. Ok? Ele se casa com Rebeca. A maior característica de Isaque é que ele foi um instrumento de bênção para aqueles que estavam em sua volta. Ele era um grande abridor de poços. E ele abria poços no deserto. Ele viveu na região de Gerar. Então, de Ur dos Caldeus, se você voltar no mapa, mais ou menos aí, você vai ver que de Harã, ele desce ali até a região esse mapa não vai mostrar. Aqui, Gerar. Vocês conseguem ver aqui, embaixo de Moriá, ali na Canaã? Então ele viveu em Gerar. Foi um grande abridor de poços, e a sua qualidade foi paciência, mansidão, fidelidade e perseverança. Nós vamos agora para Jacó. Jacó é o filho de Isaque com Rebeca, e é uma das figuras mais complexas e transformadoras da história. Seu nome significa aquele que segura o calcanhar, ou usurpador, e reflete o início da sua vida marcada por desafios e enganos,
mas também por uma profunda transformação espiritual. Um grande problema que tinha com Abraão e com Isaque é que eles eram mentirosos. Ambos mentiram. Não que eles eram mentirosos no sentido que fazia isso com frequência, mas eles ficaram marcados por uma mentira. Abraão disse que Sara era sua irmã, mentiu, para que o rei não matasse ele. Isaque também fez a mesma coisa. Então, quando Deus se depara com Jacó, e o nome Jacó significa aquele que agarra o calcanhar ou usurpador, Deus vê a necessidade de mudar a vida de Jacó, mudar a família de Jacó. Nós temos Abraão, Isaque e Jacó, que tinha, digamos assim, um vício, né? Ou uma queda. E essa queda era, de repente, ter vantagem, ou se sair por cima diante de uma situação. E Deus, ele desce e luta com Jacó. Muda-se o nome de Jacó para Israel, que é aquele que luta com Deus. De Jacó, ele nasce 12 filhos, e esses 12 filhos vão fundar as 12 tribos de Israel. Ok até aqui? Alguma dúvida? Essa página do Jacó não tem? Não? Hã? Não tem? Só de Abraão? Eu vou atualizar para vocês então. De repente, na hora que foi formatar, perdeu ali. Eu vou atualizar para vocês. Bom, então nós chegamos aqui dos patriarcas. Nós vemos ali que termina então em Jacó. E Jacó agora, ele vai, junto com os seus filhos, descer para o Egito. Todos conhecem a história de José, né? Um dos 12 filhos de de Jacó era José, um dos 12 filhos de Israel era José, e José então ele desce, ele é vendido como escravo para o Egito. Chegando no Egito, ele revela o sonho do padeiro, né? Revela o sonho do mordomo, então da escravidão ele vai até o palácio e se torna governador do rei, o administrador do rei. Quando ele se torna administrador, segundo o sonho que ele interpretou do rei, 7 vacas gordas e 7 vacas magras, ele começa então uma construção de cidades celeiros para poder estocar o cereal. Nós vamos ver aqui, é uma leitura extensa, mas é de suma importância para que a gente leia, para a gente entender como que o povo de Deus, como que o povo hebreu, um povo escolhido, um povo separado por Deus, eles se tornaram escravos. A forma como que se desenrolou isso, como se desenvolveu, é uma história muito minuciosa e serve de lição espiritual para todos nós. Gênesis 47. Qual é o cenário que nós temos aqui? José agora é governador do Egito. Os pais de Israel e os seus filhos começam a ter fome. E agora então eles encontram com o seu irmão, José. Vai dizer assim, o texto de Gênesis 47 diz assim: Israel se estabelece no Egito. Então José foi dar as notícias ao rei da seguinte maneira: meu pai e os meus irmãos chegaram da terra de Canaã com suas ovelhas e seus bois e tudo o que lhes pertence, eis que estão na terra de Gósen. José tomara 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. E este perguntou a seus irmãos:
qual é o vosso trabalho? E eles prontamente responderam: teus servos são pastores, tanto como os nossos antepassados. E eles acrescentaram: viemos habitar nessa terra porque não há mais pastagem para os rebanhos de teus servos. A fome, com efeito, assola a terra de Canaã. Permite agora, ó rei, que teus servos vivam na terra de Gósen. Então o faraó declarou a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito, portanto, vos é hospitaleira, e está à vossa disposição. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos, vivam, pois, na terra de Gósen. E acrescentou: se sabe haver entre eles homens capazes, ponho-nos por administradores de meus próprios rebanhos. Então José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou a faraó. E este lhe indagou: quantos são os teus anos de vida, meu senhor? E Israel afirmou a faraó: os anos de minha peregrinação sobre a terra são 130. Meus anos sobre a terra se constituíram numa caminhada muito difícil e não se comparam à longevidade da peregrinação dos meus antepassados. Dito isso, Jacó abençoou o faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e lhes deu uma propriedade nas terras do Egito, na melhor região da terra de Ramsés, como ordenara o faraó. Providenciou José ainda alimento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Vamos voltar um pouquinho aqui no começo, vamos ver nosso mapa, para a gente entender então o desenrolar da história. Olha só, então nós temos lá no começo da caminhada Ur dos Caldeus, que Abraão sai com Terá, o seu pai. Eles sobem até Harã. Lá em Harã, Abraão é chamado por Deus para sair do meio dos semitas e ser uma nação diferente. Ele atravessa então da Mesopotâmia e desce até Gerar. Então Abraão e Isaac vivem em Gerar. De Gerar, eles descem então até Gósen, porque começou a ter fome, não tinha mais pastagem para o rebanho, e então eles ficaram preocupados e foram descendo. Quando eles estão no Egito e pedem para o faraó lhes ajudarem, o faraó dá a terra para eles justamente aqui da parte de Gósen, que é a parte norte do Egito. Eles não ficam dentro do Egito, eles ficam numa cidade próxima. Eles ficam aqui onde no nosso mapa está Gósen, mas ali depois vai se tornar a cidade de Ramsés. É o mesmo lugar. Ok? Então, só para a gente entender como que eles chegaram para o Egito. Eles foram descendo para o Egito. Nós vamos ver aqui agora, no capítulo 47, do versículo 13 em diante, até o versículo 27, nós não vamos ler, eu vou só simplificar para vocês. Começou a assolar, as 7 vacas magras começou a assolar tanto o povo que estava naquela região. Lembra do sonho, 7 vacas gordas, 7 vacas magras? Na época gorda, das vacas gordas, José foi usado por Deus para poder construir celeiros, adquirir propriedade. E essa história aqui, do versículo 13, de Gênesis 47, 13, até o 26, ele vai dizer o seguinte, vai dizer que aquelas pessoas do Egito, que estavam naquela região, eles começaram a ter fome, e eles começaram a dar o seu dinheiro. Então a primeira coisa que eles começaram a comprar era do estoque de José. Então eles pegaram o seu dinheiro, as suas moedas, sua prata, e começou a entregar para Faraó.
Em troca, Faraó dava o alimento para eles. E o alimento eles comiam e davam para os seus rebanhos. Olha só como que a economia girou em torno do Egito. Quando acabou todo o ouro, chegou um momento que todo o ouro estava nas mãos do Faraó. O Faraó ficou rico. A Bíblia vai dizer, e José enriqueceu o Faraó de uma maneira extraordinária. Faraó era o homem mais rico que existia naquela época. Por quê? Todo o ouro, toda a moeda estava nas mãos do Faraó. A economia toda estava na mão do Faraó. E agora o povo comprava comida de Faraó entregando as suas moedas. Chegou num certo ponto que ninguém tinha mais moeda. Estavam todas as moedas nas mãos de Faraó. Qual foi o segundo passo? Eles começaram a entregar os seus rebanhos para Faraó. Então Faraó começou a receber os gados, receber as ovelhas, receber a criação em troca de celeiro, em troca de comida, de alimento. Chegou um segundo ponto que ninguém tinha mais criação. Faraó tinha o domínio do ouro, da moeda, e Faraó tinha o domínio da criação toda. Qual que foi agora a única a solução que eles encontraram naquele momento? Eles começaram a se venderem como escravos. Os próprios egípcios começaram a se vender como escravos. Por quê? Tinha uma demanda muito grande para aumentar os celeiros. Tinha muita moeda, tinha muito grão e tinha muito rebanho. Então, necessitava de trabalhadores. Então, eles começaram a se alistar como escravos. Só que o contexto de escravo naquela época é diferente do contexto que o Brasil viveu de escravidão, por exemplo. Né? Aqui nós temos uma herança de escravidão um pouco ligada à tortura. Lá, naquele tempo, era uma escravidão que eles tinham liberdade para morar, por exemplo, para descansar, e eles recebiam em troca da sua escravidão. Na Babilônia Antiga, tem até um livro muito interessante que chama O Homem Mais Rico da Babilônia, que inclusive cita que os antigos escravos, eles tinham até sociedade com os seus patrões, né? Então, o seu patrão, ele, de repente, tinha um escravo que era muito habilidoso, e ele, então, aquele escravo começava um negócio e dividia a riqueza, a porcentagem do lucro com o patrão. Então, era uma forma diferente de escravidão, ok? Então, chegou um ponto da economia, da política, que ninguém tinha mais controle de nada, ninguém tinha mais acesso a nada, só o Faraó. Era totalmente centralizado e monopolizado aqui na figura do Faraó, ok? Vamos ler agora Gênesis do capítulo 47, versículo 27 em seguir, que vai dizer sobre o povo de Israel. Vai falar assim, ó: os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen, e lá compraram suas propriedades. Foram fecundos e tornaram-se uma população extremamente numerosa. Israel viveu 17 anos no Egito, e os anos da sua vida chegaram a 147. Chegando próximo na hora da sua morte, Jacó solicitou a presença do seu filho amado, José, e rogou-lhe: se desejas alegrar-me o coração, põe a tua mão debaixo da minha coxa e promete que serás generoso e fiel comigo. Não me sepultarás no Egito. Quando eu morrer, já estiver dormindo com meus pais, tu levarás o meu corpo do Egito e me depositarás no túmulo de meus antepassados, a fim de que eu descanse com eles. E José consentiu: farei tudo conforme a tua palavra. Contudo, Jacó insistiu: jura-me. E José lhe jurou, enquanto Israel inclinava seu apoio em seu bordão. Então Israel morre, e ali agora a missão está sobre José. A bênção que estava em Abraão, em Isaque, em Israel, agora é transferida para José. É interessante que, enquanto José
ele está vivo, a nação é uma nação livre. A nação, ela mora no Egito, mas em troca de uma aliança. Então nós terminamos aqui o segundo período, que é o período de quando eles chegam no Egito. Nosso terceiro ponto é o êxodo e a formação dos hebreus como nação. Eu quero ler aqui um texto com vocês. De como o povo hebreu se tornou, então, escravo. Êxodo capítulo 1, versículo 6, vai dizer assim: com o passar do tempo, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os filhos de Israel foram fecundos e se multiplicaram. Tornaram-se cada vez mais numerosos e poderosos, a tal ponto que o país ficou repleto deles. Levantou-se sobre o Egito um novo rei, que não conhecia nada sobre a vida de José. Então proclamou ele ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel tornou-se mais numeroso e mais poderoso do que nós. Vinde, tomemos, olha só, sábias medidas, a fim de impedir que ele cresça ainda mais, pois do contrário, em caso de guerra, aumentará o número dos nossos adversários e combaterá contra nós, para depois deixar nosso país assolado. Bom, então, como nós lemos aqui na Bíblia, José morreu, os seus irmãos morreram, e em seguida levantou um novo rei no Egito que não conhecia a história de José. Ele não sabia quem era José, não sabia o que José fez por Israel, não sabia que José se tornou o rei da Babilônia, o rei do Egito, o homem mais poderoso da terra. Ele não conhecia a história de José. Então ele começou a olhar para o povo que estava vizinho, né? Ele falou: olha, observem o povo vizinho, eles são prósperos, eles são abençoados, eles estão crescendo, e eles são tão numerosos, que eles chegaram a um certo ponto que tem mais israelita do que egípcio. Então, esse novo rei, ele fez um consenso ali, ele fez um censo, e ele chegou à conclusão que tinha mais israelita que egípcio. E ele ficou com medo de quê? De que Israel, eles se levantassem, se unissem e atacassem o Egito, tomassem o Egito para eles. Ele ficou com medo disso acontecer. Olha só, versículo 11 continue. Sendo assim, impuseram a Israel inspetores de obra, para tornar-lhes dura a vida com os trabalhos que exigiam. Foi assim que construíram para o faraó as cidades armazéns de Pitom e de Ramassés. Contudo, quanto mais os oprimiam, tanto mais geravam filhos e se multiplicavam. E os egípcios preocupavam-se por causa dos muitos descendentes de Israel. Então o povo se tornou escravo de Faraó, do novo Faraó, por meio do trabalho. Faraó começou a dobrar o trabalho dos egípcios, dos hebreus, dos israelitas aqui no caso. Começou a colocar muito trabalho, e começou a colocar chefes sobre eles. Começou a oprimir realmente os trabalhadores. Ali naquele contexto, eles começaram a ser escravos daquele sistema. Eles não dependiam mais agora de Deus e dependiam do Egito, da provisão do Egito. Eles ficaram nesse trabalho escravo durante 400 anos. Então, durante 400 anos, o povo de Israel, eles foram oprimidos, eles foram assolados,
por esse novo rei do Egito. Então você coloca aí, 400 anos, quantas gerações não passaram? A Bíblia fala que Jacó viveu até 137 anos, Israel viveu até 137 anos. Vamos imaginar aqui que um israelita viva 100 anos. Nós temos aqui 4 gerações. Então a primeira geração que entrou no Egito, ela não saiu do Egito. Então o que aconteceu com o povo hebreu? Eles começaram a ter realmente uma mentalidade de escravo. Todos foram escravizados. Então imagina uma nação inteira sendo escravizada, a ponto de que a geração que vinha posterior não conhecia a geração de antes. Só que o mais interessante é que os egípcios não se misturavam com os israelitas. Então, ali dentro do Egito, eles mantiveram ainda a sua nação de forma intacta. Avançando um pouco, nós vamos ver aqui a vinda de Moisés. Depois de 400 anos, depois de aproximadamente 4 gerações, nasce então um menino chamado Moisés. Nós vamos ver a história de Moisés no livro de Êxodo, capítulo 2, de 1 a 10, que vai falar sobre o nascimento e a proteção divina. Nós vamos ver em Êxodo, capítulo 2, de 11 a 25, a fuga de Moisés para Midian, depois de matar um egípcio. Êxodo 3, de 1 a 12. Isso aí está na apostila, né? Está na apostila, né? Nós vamos ver o chamado de Moisés, através da sarça ardente. E aí nós vamos ver aqui em Êxodo capítulo 7, até o capítulo 12, as 10 pragas do Egito. Eu vou dar uma pausa aqui, para mim mostrar para vocês algo muito interessante. Não tem na apostila, mas eu vou mandar para vocês depois essas imagens. Coloca aí para mim, Felipe. Eu acho que você não vai conseguir enxergar, mas põe para frente aí, coloca para frente, no slide. Isso aí. Esses daqui são os deuses do Egito. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 deuses egípcios. E para cada um deles, Deus enviou uma praga. Deus mandou 10 pragas para confrontar 10 deuses egípcios. Olha que interessante. No próximo quadro, coloca o próximo quadro aí, ô Felipe. Vamos lá então em Êxodo capítulo 7. Nós vamos ver aqui, Êxodo capítulo 7. Deus levanta Moisés então para libertar o povo, como um libertador da opressão de Faraó. Esse material depois eu mando para vocês essas duas imagens, tanto as dos deuses egípcios, como também essa tabela aqui, que vocês não estão vendo. Capítulo 7, versículo 14. Vamos ler o 15. Vai ao faraó pela manhã, e eis que ele sairá às águas, e estarás à espera dele na margem do rio. Tomarás na mão o cajado, que se transformou em serpente, e tu lhe dirás: Yahvé, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixe o meu povo partir, para que me sirva no deserto. E eis que até agora não tens ouvido. Assim diz Yahvé: nisto saberás que eu sou Yahvé, e com esse cajado que trago à mão, ferirei as águas do Nilo, e elas se converterão em sangue. Então, a primeira praga do Egito foi
transformar o rio Nilo em sangue. Nós temos aqui uma divindade chamada Hapi. E a função desse Deus é transformar ou manter a saúde do rio Nilo diretamente ligado também à economia egípcia. Então eles acreditavam que a prosperidade do Egito se dava ao deus Hapi através do rio Nilo. E aquilo trazia saúde para eles. Ter o rio Nilo saudável significava prosperidade e saúde para o povo egípcio. Então, o primeiro deus egípcio enfrentado por Deus foi o deus Hapi. A segunda praga, que é no capítulo 8, são as pragas das rãs, que é o deus Heket, que é uma deusa que tem a cabeça de rã. Volta aí para mim, Felipe. Da direita para a esquerda é a terceira deusa aqui, ó. Essa deusa tem a cabeça de rã. Ela representava a imagem da deusa. Então, quando Moisés, ele combate, ele manda pragas de rã, ele está combatendo essa deusa aqui, que tem a cara, tem o rosto de rã. Tá bom? Terceira praga, capítulo 8 ainda, versículo 16. Nós vamos ver a praga dos piolhos. Ele então enfrenta o deus Tote, que é o deus da magia. Esse deus da magia, o deus Tote, ele tinha todos os conhecimentos científicos e de magia. Era tão apavorante, para os egípcios ter piolho, que muitos deles raspavam as suas cabeças e usavam perucas. Então, para eles era uma praga ter piolho. Então, Deus combate Deus Yahvé combate o deus Tote com a praga de piolhos. A quarta praga está em Êxodo capítulo 8, versículo 20, que é a praga das moscas. Ele enfrenta então Deus Ptah, que é o criador do universo. Ele é responsável pela fauna, pela flora e pelas artes. A quinta, Deus enfrenta o Deus dos animais. Ele traz morte para os animais, que é o Deus Hathor e o Deus Apis, que é a deusa vaca e o Deus touro. Deixa eu ver se eles estão aqui. Eu acho que eles não estão nessa imagem. Mas é um Deus com cara de touro e um outro Deus com cara de vaca, Eles são o Deus do Egito que representa os animais, a fauna também, e também todo ser vivo. A sexta praga foi a praga de feridas na pele, e a divindade aqui que é combatida por Deus, que é derrubada por Deus, é o deus Ísis, que é a deusa da cura. E ela tinha a função de curar os enfermos. O próximo é a saraiva, e ele enfrenta então o deus Sete, que é o deus protetor, o deus que destrói, e é um deus do mal. Próximo a praga é a praga de gafanhotos. Ele enfrenta então o deus Renenutet, que é a deusa Naja, que ela é a deusa da colheita farta. Aonde que os gafanhotos eles se instalam no Egito? Na colheita. Essa deusa aqui é uma deusa que tem rosto de cobra. Se eu não me engano, é essa de vestido branco, a quinta de lá para cá. Os gafanhotos, então, eles começam a devorar a plantação do Egito. Algo interessante aqui também, para a gente poder entender, quando a gente vê o povo israelita chegando no Egito, nós temos aqui dois tipos de cultura diferente. A cultura do povo hebreu
eles são apicultores que chama? Quando criam ovelhas, gados, não? Apicultor é abelha. É alguma coisa parecida. Eles criam gados, né? Eles vêm do pastoreio, eles são pastores. Quando fala qual é a sua função, eles falam, nós somos pastores, né? Então eles trabalham com a parte de pastores, de pastorado, né? Já os egípcios, a economia forte deles é a colheita, a plantação, a semente. Se a gente voltar um pouquinho mais na história, nós vamos ver ali dois irmãos que tinham duas culturas diferentes. Quem se lembra deles? Abel e Caim. Caim cultivava o quê? Agricultura, né? Cereais, cultivava a terra. Agricultura. E Abel fazia o quê? Era pastor de ovelhas. Então nós vemos aqui hoje, depois de alguns anos, o povo hebreu pastoreando ovelhas e o povo egípcio vindo aí através da agricultura. Nós temos também aqui depois a praga das trevas, né? Que ele enfrenta o Deus Ra, que é o Deus Sol, que ele tem a função de iluminar a cidade. Deus Ra. Nós temos também depois a última praga, que é a morte dos primogênitos, que ele enfrenta a Deus Osíris, que é o Deus da ressurreição, e julgamento dos mortos. Então, para cada praga, Deus enfrenta um Deus egípcio, derrotando cada um deles, mostrando que realmente o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Agora, note que, como que o povo hebreu eles se tornaram escravos? A maneira como eles foram persuadidos, tendo mais trabalho, sendo açoitados, e eles começaram a não depender mais de Deus, e agora depender da colheita do Egito. Nós vamos entrar aqui agora então na próxima parte, e nós vamos parar com ela. Quando nós vemos então, depois das pragas, nós temos então o êxodo, né? Que é quando realmente Faraó liberta o povo, e aí nós vemos aquela cena em que Moisés se depara diante do Mar Vermelho. Vamos voltar lá vamos voltar lá no mapa, para a gente poder se localizar. Voltando lá no início, então, nós temos aqui o Egito, no canto inferior esquerdo aqui, a terra de Gósen, onde eles moravam. E agora, então, eles fazem a peregrinação do Egito para o deserto. Observem no mapa de vocês que o Egito fica aqui. Aqui no meio vocês vão ver o Mar Vermelho, entre Parã, né? Entre o Egito e Parã tem um mar ali. Esse mar é o Mar Vermelho. Ok? Nós estamos vendo aqui, ó, dentro do Egito, se vocês observarem aqui, ó, lá no cantinho do mapa, quem está com o celular consegue ampliar. Lá no cantinho do mapa vocês vão ver um rio. Esse rio aqui é o rio Nilo. Ok? Ele corta o Egito no meio, o rio Nilo. Então, o Mar Vermelho, eles atravessam aqui o Mar Vermelho com os pés enxutos, né? Moisés estende o cajado nas águas, as águas se abrem, eles atravessam então. Então, do Egito, eles atravessam do Egito para o deserto de Parã. Ok? Então, nós estamos aqui, ó, no Êxodo. Bom, no Êxodo, então,
nós vamos ter Êxodo 14, travessia do Mar Vermelho. Nós vamos ter o Êxodo 15, cântico de Moisés e de Miriam. A chegada ao Sinai e a aliança com Deus, que Moisés sobe até o Sinai, o monte está fumegando, né? Ele recebe as tábuas da lei, escritas pelo próprio dedo de Deus. Então ele desce com a lei moral, com a lei cerimonial. Porém, quando nós vemos aqui Êxodo 32, nós vemos o povo em infidelidade a Deus e com o bezerro de ouro. Nós vamos ver também, entre o livro de Êxodo até Deuteronômio, nós vamos ver aqui, tabernáculo e a presença de Deus, murmurações constantes, e aqui nós já começamos a parte da conquista de Canaã. Então, eles atravessam um deserto que eles levariam Felipe, pode passar para frente para mim, por favor? Vai ter um outro mapa aqui. Esse mapa também não está. E pode ir. Esse mapa também não está na apostila, porque é um mapa que mostra um pouco melhor aí para nós. Bom, esse mapa aqui, nós vamos ver então o Egito, que é essa parte marrom. Essa parte aqui nós vamos ter o deserto de Parã, que ali fica o Sinai. Ok? Então, agora a história, ela veio descendo, passou lá em cima com Isaac, ela desceu, acabaram caindo no Egito, e agora eles voltaram atravessando aqui o Mar Vermelho, e estão agora nesse deserto. Essa travessia, que eles precisariam chegar até Canaã, que é aquela parte de cima ali, mais acima, vocês estão conseguindo enxergar ou não? Consegue? Então nós temos aqui, Egito, o Sinai, e lá em cima é Canaã. Desse trajeto aqui, atravessando o Mar Vermelho, passando pelo deserto e chegando até Canaã, eles deveriam atravessar isso daí em 11 dias. Essa travessia duraria 11 dias. Porém, a travessia durou 40 anos. Então, uma rota que era de 11 dias, durou 40 anos. Por que durou 40 anos? Porque o povo precisou perder a identidade de escravo, para ter então uma identidade de dependência de Deus, de provisão de Deus. No deserto, eles começam a mudar a sua identidade. Foram 40 anos de deserto. Foram 40 anos onde eles dependiam de Deus. A provisão deles vinha de Deus. Então, 40 anos, aí a Bíblia fala assim, que os sapatos não encolhiam, né? Tem até uma música que fala, né? Os sapatos não encolhiam, a roupa crescia. Então, pega o Emanuel aqui, vem cá, Emanuel. O Emanuel tem 11 anos de idade. 11 anos. Ele vai ficar lá 40 anos, ele vai sair de lá com 51 anos. Quem tem 51 anos aqui? 51, o pastor João tem? Quem tem 51 anos? O Vandir. Do Emanuel para o Vandir, a Bíblia vai dizer assim que ele usava a mesma roupa. Então ele cresceu no corpo. Conforme o Emanuel ia crescendo, 40 anos, a roupa dele também crescia. Obrigado, querido. A roupa ia crescendo junto, né? O sapato também não encolhia, ele crescia junto com o pé. Todos os dias, de manhã, eles iriam até o campo e colhiam o maná de Deus. Eles eram providos até mesmo a água, né? Moisés feriu a água, feriu a rocha e saiu água, matando a sede deles. Eles comeram também codornas assadas, né? Por Deus, porque eles estavam enjoados do maná. Então ali foi um momento de realmente criar uma identidade de dependência de Deus. Ok? Então o povo dependia de Deus, o sustento vinha de Deus, era um povo que agora tinha uma outra identidade, uma identidade de provisão de Deus. Muitos
dos que saíram do Egito não chegaram em Canaã. Muitos morreram no meio do caminho, por rebeldia, por desobediência. E a murmuração foi o principal motivo deles fazerem uma rota de 11 dias em 40 anos. E o povo murmurava e eles andavam em círculos. Mas olha só como que Deus é bondoso, né? Deus mandava para eles, durante o dia, Deus mandava uma nuvem, tanto para guiar eles, como também para fazer sombra no calor escaldante do deserto. E à noite, Deus também mandava uma coluna de fogo, para eles não morrerem de frio, e também para espantar os animais. Então ali o povo de Deus, eles foram sustentados por Deus e viram milagres, né? Até tem uma referência no Novo Testamento, uma pregação sobre isso, que fala: os nossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Ou seja, o maná que eles comeram lá, era um maná que foi provido por Deus, eles viram maravilhas, mesmo assim eles morreram. Aí Jesus faz a aplicação, né? Dizendo: eu sou o pão vivo que desce do céu. Quem comer desse pão, ainda que morra, viverá. Então Jesus, ele pega a ilustração do deserto, a provisão de Deus no deserto, para dizer que os pais comeram o maná e morreram, falando que ele era o maná provido de Deus, a provisão de Deus em meio ao deserto. Amém? Então nós temos aqui agora o próximo passo, que é do deserto para a conquista de Canaã. Então eles vão sair desse contexto aqui agora, vão subir para Canaã, porém eles encontram ali alguns desafios. Amém? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Ou algum complemento? Algo que os irmãos gostariam de compartilhar? Fica à vontade, pastor João. Abraão era descendente de Sem. Perfeito. Mais alguma colocação? Do Egito até Canaã, na Bíblia fala a respeito da distância, tinha ou não? Tem alguma menção a respeito disso ou não? Eu não sei se tem algum versículo que comenta sobre isso, especificamente. Porém, a própria geografia mostra que era um lugar que demoraria 11 dias de caminhada. Uhum. O Aguinaldo é bom na conta. 500 quilômetros? Mais ou menos? Sim. Seria uma distância mais ou menos de... Mas seria mais ou menos de Rio Preto a São Paulo, mais ou menos? De Rio Preto a Rio Claro. Então daria um trajeto de 11 dias a pé, mais ou menos. Seria isso? Uhum. Então, olha só. De Rio Preto a Rio Claro, demorar 40 anos. Seria mais ou menos algo para a gente aqui entender em questão geográfica. Ivers? Certo. Quando eles saíram, eles estavam escravizados no Egito, eles deixaram de ir embora? Sim, eles migraram por causa da fome. Né? Aqui nesse mapa que a gente vai entender que eles já estavam em Canaã. Né? Eles já habitavam em Canaã. A terra que Deus prometeu para a descendência de Abraão, Abraão habitou, Isaac habitou. Quando chegou em Jacó, que tornou Israel, começou a ter fome. E aí eles começaram a descer para o Egito. Por quê? No pastoreio depende de agricultura, né? Precisa alimentar o gado. E não tinha agricultura. Começou a assolar a fome. Quando a Bíblia fala assim, e começou a ter fome, no caso de pão, começou a faltar trigo para fazer o pão. Né? Então o pessoal começou a descer para o Egito. Por quê? O Egito tinha comida estocada devido a José. Eu entendo, numa visão espiritual, é claro que foi profetizado para Abraão a escravidão do Egito, os 400 anos do Egito. Deus avisou Abraão. Mas eu entendo que, se Abraão
Perdão, se José tivesse ficado com os seus irmãos na terra de Canaã, o povo que seria próspero naquele tempo não seria o Egito, seria o povo de Jacó. Quem teve o sonho? José. Quem era um bom administrador? José. Quem era um menino que foi abençoado por Deus? José. Então eu imagino que isso é uma interpretação bíblica da linha teológica que eu entendo. Se tiver alguma coisa que diga ao contrário, algum versículo que combata isso, eu vou ficar aqui à vontade. Mas eu entendo que se Israel, os seus irmãos, os seus filhos, cuidam de José, do sonho de José, a terra mais próspera que seria, naquele tempo, seria a terra de Canaã, que seria de Israel. A economia não seria no Egito. O Egito queria subir para poder buscar provisão, porque a fome assolou todos. Entendeu? Aham. Aham. Sim, entendi. Né, se a gente pensar por esse lado, a gente teria que fazer uma conjectura, né? Como seria, a gente não sabe porque realmente não aconteceu. Mas eu entendo que, se o faraó sonhou e José interpretou, a revelação daquilo que estava acontecendo, do tempo, estava sobre José, não sobre faraó. Se acontece na casa de Jacó, de repente o sonho poderia vir de Jacó e José poderia interpretar. Ou o sonho de José poderia ser uma revelação do que estaria acontecendo. Que ele sonha que as estrelas se curvam diante dele e depois ele sonha que os feixes, né, se curvam diante dele. Aconteceu, a revelação vem dele, e aquilo que ele tinha nas mãos, aquilo que ele tinha de material no Egito, era agricultura. Se ele estivesse com seus pais, de repente poderia ser o pastorado, ou de repente ele poderia criar uma forma, através dos sonhos dos feixes, de potencializar a agricultura ali. Entendeu? Então, é uma conjectura, né? A gente não sabe como seria, mas eu acredito que a revelação do tempo de seca estava sobre José, ele que tinha essa revelação. E prosperou aonde estava José, né? Onde que ele estava? No Egito. Quem mandou ele para o Egito? Seus irmãos. quilômetros. O Agnaldo está bom de conta. Então, de Canaã, do Egito até Canaã, 400 quilômetros. Eles atravessaram para o deserto, né? Então deveria ficar um pouco mais curto. Um pouquinho mais curto ali. É até Campinas, é isso. Não, 40 anos andando, né? Pastor João? 3 milhões é uma estimativa, que saiu do Egito 3 milhões. Olha só como era numeroso o povo, né? Sim. Sim. Exatamente. Era uma nação andando, né? Não era um povo igual a Abraão, por exemplo, que era só ele e os pastores. Eu pulei aqui, mas na apostila de vocês está mais detalhado, conta que 200 pessoas chegou no Egito. Entre os israelitas, chegaram 200 pessoas, 70 homens. Chegaram 200 e saiu do Egito 3 milhões.
Olha só a diferença, de 200 para 3 milhões. O quanto eles cresceram, o quanto eles prosperaram. Né? O quanto eles eram abençoados. E ali vai citar, até tem uma fala do Faraó, que ele fala assim, eles são um povo forte. Então, o meu entendimento é que o povo hebreu era um povo forte mesmo, de porte físico, né, forte, comparado aos egípcios. Né? Então, numa guerra ali, realmente, os egípcios não tinham a menor condição de lutar contra eles. Né? Exatamente. Exato. Exatamente. A casa de Jacó rejeitou a revelação de Deus que estava com José. Agricultura. Sim. Sim. Perfeitamente. É verdade. Até o próprio gado precisa, né, da agricultura. Então, tudo depende da terra. Né? Perfeitamente. Pessoal, mais alguma pergunta nesse primeiro bloco?